Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos estudar aqui a última lição desse trimestre, ou seja, a introdução, né? Vamos dar início aqui ao estudo da última lição desse trimestre. O título, Imagens do Fim, vai falar aqui um pouco a respeito da história de Jonas, vai falar também um pouco a respeito da Babilônia, do rei Belsazar, do banquete que ele dá também, né? Do secamento do rio Eufrates, de Ciro também como rei ali da Babilônia, de quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro, podendo voltar à sua terra, né? E aqui na introdução da lição, o verso para memorizar está em Jonas capítulo 1, verso 9, diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aqui ainda na introdução diz: Nessa semana concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez, veremos a missão de Jonas em Nínive, a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, o rei persa que libertou o povo de Deus e lhe permitiu retornar à terra prometida. Assim como nas outras histórias que examinamos, esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração. Contudo, também têm relevância especial para gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Então, essas histórias que a gente já estudou até agora, elas têm histórias específicas para momentos específicos daquele momento, lá do caso de Daniel, por exemplo, e dos Atos dos Apóstolos e tal, mas também tem lições importantes para a vida do povo que aguarda a volta de Jesus Cristo, tá bom? Podemos extrair desses relatos elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Então, assim, Deus não muda, assim, o seu caráter, Deus não muda o seu propósito, Deus é o mesmo desde a criação, mesmo que passando por várias gerações, costumes diferentes, a verdade é sempre a mesma. Só que existiam costumes e mensagens para aquela época e existem costumes e mensagens para a nossa época, né? Hoje, por exemplo, a gente não pratica várias coisas que praticavam naquela época. Um exemplo, nós sabemos que a poligamia não é da vontade de Deus, só que houve um tempo em que foi permitido. Será que Deus permitiria que hoje vivêssemos na poligamia, por exemplo? Então, o nosso entendimento é que não. Então, existem mensagens para aquela época e mensagens para a nossa época. Naquela época, antes de Cristo, havia os sacrifícios de animais, todo aquele ritual que era feito ali no templo. Hoje nós devemos fazer esses sacrifícios de animais? Não, porque aqueles sacrifícios se cumpriram na vida de Cristo e na morte dele na cruz do Calvário, né? Então a gente não deve viver, sacrificar como eram naquele período. Então, a verdade presente, nós temos uma verdade hoje, né? Mensagens específicas para o nosso tempo, tá bom? E aqui, finalizando, ao mesmo tempo, em relação a essas histórias que prenunciam os eventos dos últimos dias, ao estudar temas e alusões amplas, não podemos tentar analisar cada detalhe a ponto de criar especulações a respeito das profecias. Assim como nas parábolas de Jesus, devemos nos concentrar nas ideias centrais, em vez de analisar cada detalhe na esperança de encontrar verdades ocultas. Nossa ênfase deve estar nos princípios e nos contornos gerais e, a partir deles, descobrirmos elementos relevantes para os últimos dias. A gente não tem que ficar procurando mensagens subliminares, detalhes ali em alguma mensagem. Vamos procurar aqui lá, tal, ver o que tem aqui que pode nos explicar melhor a respeito da profecia e tal. A gente fica louco, caçando alguma coisa inédita. Não, a orientação aqui do nosso estudo é que a gente aprenda como um todo, o principal ali da mensagem, estudando sim a fundo, procurando aprender cada vez mais, mas sem ficar preso a algum detalhe. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Na parábola do bom samaritano, a gente vê que o bom samaritano é Cristo, certo? E tem um homem machucado que é assaltado e tal, e passa um sacerdote por ele e deixa ele lá, fala assim, não posso tocar porque eu sou
eu não posso tocar em cadáver, eu não posso mexer com isso porque eu estou purificado para os rituais do templo. Aí, da mesma forma, passa um levita, e o levita, do mesmo jeito, passa de largo, como diz a Bíblia. E ninguém ajuda o homem machucado, até que vem o samaritano, e a gente sabe que samaritanos e judeus não se bicavam, sei que eu posso usar essa expressão. E aí o samaritano ajuda, cuida das feridas dele, monta ele no seu próprio animal e leva e o hospeda. E quando chega na hospedaria, muito bem, nós vimos aqui que Deus não faz acepção de pessoas, que devemos ajudar ao próximo, que muitas vezes a gente coloca o nosso ritualismo acima de todas as coisas e a gente, por causa do ritualismo, às vezes a gente deixa de fazer outras coisas da vontade de Deus e tal. Até aí tudo bem, perfeito, orientação, interpretação e tal. Jesus pergunta, quem é o próximo daquele que estava machucado? E os sacerdotes e escribas que estavam ali falam assim, aquele que é o que o ajudou, né? Perfeito, a mensagem é essa aí. Só que aí tem um detalhe, o bom samaritano, ele hospeda o homem num lugar para que seja cuidado e ele paga 2 denários. Aí a gente fala assim, 2 denários? Se um denário, e o samaritano ele fala assim, olha, 2 denários, e agora cuida dele aí, e se esses 2 denários não for suficiente, quando eu voltar eu te pago a diferença. Aí a gente fala assim, bom, se um denário naquela época era o salário de um dia de serviço, e para Deus um dia é como 1000 anos, e ele pagou 2 denários, e um denário, e o samaritano era Cristo, então ele está querendo dizer que daqui 2000 anos ele volta. E a gente, tá vendo? Eu estou criando uma especulação, eu estou caçando uma coisa ali para a gente poder ver que, então Jesus me deu uma data para a volta dele e tal. Não. Aí a gente já começa a criar confusão, a gente já começa a gerar sabe? Então a orientação é de estudar a palavra de Deus, é de buscar o entendimento da palavra, mas sem ficar caçando minúcias ali e tal, para a gente descobrir coisas que às vezes Deus nem disse, né? Que nós nos apeguemos à palavra de Deus, à simplicidade que ela é e nos mostra, de fato, o plano da salvação que ele tem para nós. E que nós possamos, por meio desses ensinamentos, deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar e moldar as nossas vidas, para que nós sejamos, assim, de fato, cada vez mais cristãos, ou seja, mais imitadores de Cristo. Que ele nos abençoe e te dê também uma semana abençoada na presença dele e também o desejo de cada dia mais estudar a tua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua bondade, te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, em especial também pela sua presença em nossas vidas. Sabemos que o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos capacitar, nos moldar, e nós queremos te pedir que faça isso, queremos te permitir que o Senhor mude e molde as nossas vidas. Dado o teu perdão, uma semana abençoada na tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então é isso. Fique com Deus. Um abraço para os meus amigos Nunes, Break e Fabão, que tem acompanhado o estudo da lição aí, tem sempre falado comigo, são colegas de serviço que têm falado comigo ali no serviço, que tem acompanhado. Um abraço também para Márcio, Mila, Manfrini, todos esses que assistem o vídeo, que têm estudado, têm curtido, ajudado também o canal a crescer, a divulgar. Compartilhe aí se você puder com seus amigos e vamos cada vez mais crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo.